Capítulo 132 de Gachakuta, capítulo que deu início ao Festival da Boneca. Temos uma estética de cidade sensacional, extraordinária, mais uma vila ali importante sendo introduzida e sendo muito bem introduzida. Vamos dar início a esse novo arco que, na minha visão, promete ser um dos maiores arcos de Gachakuta. Pelo menos desses arcos iniciais, eu acredito que vai ser o maior, sem dúvida nenhuma, porque envolve bastante coisa e bastante coisa da trama principal do mundo de Gachakuta, então vem pra ser estrondoso. Se liga, rapaziada, tem mangá na promoção aí embaixo na descrição, tem Discord, comunidade Gachakuta lá no Twitter, em breve tem anime, se inscreve no canal, porque vai ter bastante conteúdo aqui de Gachakuta, principalmente quando o anime sair. E bora começar aqui o capítulo que abre com uma personagem misteriosa andando. Essa personagem está segurando algo como se fosse uma caixa, e essa caixa aparentemente não é uma caixa comum. Eu acredito que essa caixa tem sim a ver com as armas da série de Vigia, e nós temos essa personagem guardando como se fosse um papel, uma carta, no seu colete, na sua roupa. E eu acredito que essa carta esteja ligada ao Kuro, ou pelo menos ao Corvo Branco, ao personagem ligado ao Corvo Branco. Talvez esse personagem mesmo seja o Corvo Branco. Por quê? Porque esse personagem talvez ele se comunique com cartas, e quem tá se comunicando através de cartas pra meio que dar a missão pro Rudo? O Kuro. Por quê? Porque o camarada dos Chokers sabe de tudo, e talvez seja por isso que esteja comunicando por cartas, ou esteja comunicando de uma outra maneira, para o camarada do Chokers não descobrir o que está aprontando. Por isso que este camarada, essa personagem nova, pode ser sim o personagem ou a personagem que o Rudo está procurando. E tem outros camaradas que eu acredito que estão procurando essa personagem também, nós já vamos chegar lá. E por que eu acho isso? Porque talvez reforça a presença de um corvo em 2 dos 3 quadrinhos iniciais que nós temos nesse capítulo. E aparentemente nós temos essa personagem falando que o corvo está cometendo uma falta de educação, talvez o fato dele ter derrubado a comida para ele comer, enfim. Tem ligações, e eu acredito que essa personagem vai ser muito importante para esse arco, sendo ela a personagem do Corvo Branco ou sendo ela a principal antagonista deste arco. Agora começamos. Nós temos o Mimo, o repórter ali, o MC, o mestre de cerimônias do Festival da Boneca do ano vigente. Ele está ali falando, ele está ali meio que comunicando ali com todo mundo da cidade. O Mimo vai ser o repórter principal, por isso que todos estão escutando a voz dele. Agora nós temos a chegada do Zanka, do Rudo, do Endine, da galera dos zeladores na cidade que vai acontecer o Festival das Bonecas. O Rudo fica encantado com a cidade, e quem ficou encantado também com a cidade fui eu. Essa estética de cidade que aparece em Gachakuta é fantástica, cara. Eu me amarro demais. Tanto a cidade dos grafites, quanto a cidade que tá acontecendo o Festival das Bonecas. Muito fera, e mais uma vez a estética ali de ser protegido por uma parede ou por um teto de pedra entra em cena, e esse teto de pedra acontece por quê? Porque quando cai o lixo do céu, não atinge a cidade, pega no teto apenas. Muito foda, e eu particularmente me amarrei, e eu quero saber de vocês. Vocês gostaram dessa estética da cidade? Porque eu adorei. E estética também tem os personagens. Ryo, Amo, o Fu, o Rudo, Zanka, Endine, Eisha, August, todos estão com uma roupa diferente, e roupa essa que foi entregue pelo August no capítulo passado. Essa roupa vai ser a roupa que eles vão meio que ficar ali no Festival das Bonecas. E olha só que interessante, o Rudo ele tá vestido com uma touca em formato de quê? De cachorro. Interessante, né? Keiurana, você não me engana, Keiurana, você não me engana. O bairro ali onde eles estão, né? O lugar onde eles estão é o bairro ao sul, chamado Shumina.
talvez a cidade chama Shumina, Anjo, enfim, tem uns nomes aqui, mas eu vou chamar a cidade de Shumina, tá? Eles estão na beira do cume e o topo do cume vai ser onde vai de fato acontecer o Festival das Bonecas. Então a ideia é subir até o cume, até o topo, para de fato aproveitar o máximo o Festival das Bonecas. Só que até o cume tem uma enxurrada ali de barracas, um mar ali de pessoas fantasiadas, muita coisa para aproveitar, muita coisa para analisar, e é óbvio que esses diversos expositores vão sim dificultar a procura pelo Corvo Branco, pela pessoa que está ligada ao Corvo Branco, porque é gente pra caralho e gente fantasiada. E o Urudo até mesmo ele entra em cena tipo assim, pô, quem que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar um Corvo Branco ou alguém fantasiado de Corvo Branco? Ou o Corvo Branco seria apenas um apelido, um nome ali meio que pra disfarce? Não sei, mas é bastante complicado e eu acredito que pistas começarão a surgir em breve nos próximos capítulos pra gente de fato definir quem é esse camarada, quem é o Corvo Branco, e eu acredito que o Corvo Branco já apareceu, que é aquela personagem misteriosa da primeira página. Mas isso daí é suposição minha, nada de fato, nada de realidade, nada de concreto. Beleza? Agora nós temos a mudança de cena e nessa cena nós temos o Engine ganhando destaque, e o Engine ele relembra de uma conversa que ele teve com a Semil, naquele momento que eles dois foram pro bar, e o Engine é questionado pela Semil o seguinte, cara, Engine, tipo assim, pô, você meio que não tem ligação nenhuma com o Urudo simplesmente caiu do céu e ele é um completo de um estranho, mas mesmo assim você tem uma proximidade, você tem um apego muito grande pelo Urudo, você se importa demais com o Urudo. Por que isso? Então nós temos talvez um segredo aí do passado do Engine, ou talvez até de uma missão que o Engine esteja fazendo relacionado ao Urudo, ou relacionado a todas essas ligações que a gente tem entre o abismo com o paraíso. Quero muito ver como é que vai ser isso, quero muito ver esses segredos, talvez até mesmo um flashback do Engine. E agora nós temos tanto o Engine conversando com o Zanka, com a Ryo e com o Urudo. Eles estão ali conversando através dos olhares, e essa conversa é focada para eles lembrarem o que eles vieram fazer ali. Eles vieram ajudar o Urudo a descobrir esse camarada. Por quê? Porque o camarada talvez que esteja ligado ao criador dos Chokers pode ter uma pista para esse criador dos Chokers, e esse criador dos Chokers tem a ver com a série Vigia. Tudo isso liga a criação do universo e até mesmo a arma, o futuro, o passado, o presente do Urudo, e isso é bem importante para o personagem. Lembrando que eles têm duas séries de Vigia, tá? A bota e a luva, mas também o colete que tá com o Zodil, mas o colete é do Zodil, não está na presença dos Garis. Só que o que acontece? A gente tem essa conversa sendo meio que mostrada pelo ponto de vista da Amo. E os quatro, eles estão simplesmente gesticulando, porque eles não podem falar. Porque se eles falarem, pode vazar algo do Chokers, e aí o camarada dos Chokers pode dar o fora, meter o pé. Agora a Amo entra em cena junto com o Fu, e o Fu meio que é questionado. Pô, por que você tá aqui e você tá em período de teste? Tipo, a Amo, ela entrou na hora ali, né? Ela meio que não passou por teste nem nada. O Fu agora tá em período de teste, e o Fu, quando ele foi entrevistado pelo Corvus, ele falou, pô, eu quero ser ordenado pelo Senhor. Meio que ele não sabe o que dizer, ele só sabe viver através das ordens dos outros. Ele não sabe viver por conta própria. E isso é uma parada que a Amo também passou. Ela não sabe viver por conta própria. Ela precisa de uma ordem de cima. Ela precisa de alguém indicando o caminho, indicando talvez o que ela precise fazer. É agora que ela começou a ter mais ou menos uma autonomia das suas atitudes. Por exemplo, ela se juntou aos Garis, aos Zeladores. Por quê? Porque meio que ela tá em débito. Ela sente esse débito com os Garis.
pelo que ela fez eles passarem e também pelo fato deles terem resgatado ela. Então ela tem esse débito com os garis e ela se juntando aos garis, ela pode pagar esse débito com mais facilidade. Mas os dois são muito parecidos, porque até então eles não conseguem viver por conta própria. São personagens que são muito poderosos, o Fu, principalmente quando ele se transforma naquele alter ego dele, é muito forte, forte o suficiente bater de frente com o próprio Jabber, que é embaçadíssimo na porrada. E a Amo também tem uma série de vigia e acredito que ao desenvolver os poderes dela, ela vai se tornar uma personagem muito forte e a Amo tá na linha de frente dos zeladores para desenvolver esses poderes com mais facilidade e ela está sendo treinada pela Ryo. Fu e Amo vão meio que se tornar personagens muito importantes e personagens que, se não for nesse arco, em breve serão desenvolvidos com muita relevância, pode ter certeza. Agora voltamos pro quarteto, cara, pro quarteto fantástico, Ryo, Zanca, Endine e Rudo. Eles estão ali procurando as coisas, eles estão ali andando, aproveitando o festival, igual o August pediu para eles aproveitarem, e eles estão ali de cara com a barraca que tem várias máscaras e o Endine fala que essa máscara idiota parece com o Zanca e ele fala que vai comprar a máscara pro irmão, pro pequeno irmão Zanzan. E ele compra a máscara e logo quando ele compra a máscara, o Zanca já vai imediatamente pega a máscara e ele parece que tem uma fixação por máscaras. Isso é muito legal porque o Zanca ele se transforma de um cara muito sério pra um cara meio que, como é que eu posso dizer? Meio que tímido. Só que tem um porém, tem um motivo pra essa timidez. Eu quero que vocês reparem no olho do Zanca, na silhueta que está no olho do Zanca, porque agora nós mudamos ali de cena e quem que aparece? Os carcereiros, a Kyoka e o outro irmão do Zanca, o Goka. E é por conta disso que o Zanca ele se esconde. É por isso que o Zanca ele simplesmente sai daquela pessoa que não quer usar máscara para uma pessoa que pega a máscara imediatamente. Por quê? Porque aparentemente ele está escondendo dos seus irmãos, Kyoka e Goka. Tem mais um carcereiro, eu não sei que carcereiro é esse, mas vale pontuar que os carcereiros eles vieram com um objetivo. Aparentemente o alvo deles vai fazer alguma coisa no Festival das Bonecas. E vale pontuar o que foi nos mostrado até então de objetivo dos carcereiros. Quando a Kyoka, que é uma das principais carcereiras, ela é líder da primeira unidade dos Cornetas Vermelhos, ou seja, é muito poderosa. Ela apareceu lá na base dos limpadores, por quê? Porque ela queria o Celestial, porque o Celestial tem informações sobre a lacuna que falta preencher na história e também sobre essa questão de passado, presente, futuro, abismo, paraíso, tudo o Celestial sabe e ela tem o objetivo de capturar o Celestial. O Corvus não deixou, tanto que o Corvus até mandou o Rudo pra longe, né, naquele período, mas acredito que a Kyoka, ela veio pra essa cidade, pra esse festival, eu acredito que com o mesmo objetivo do Rudo, achar o camarada que tem ligação com o criador dos Chokers, porque o criador dos Chokers talvez tenha alguma informação valiosa pra série Vigia, pra ligação do abismo com o paraíso, do paraíso com o abismo. Mas o Zanca, ele aparentemente não quer encontrar os seus irmãos. E é bem interessante, né? Afinal de contas, o Zanca estava treinando muito pesado há uns capítulos para trás e agora ele vai reencontrar, bem provável, um dos seus irmãos, talvez um dos seus algozes. E eu acredito que o outro camarada aí dos carcereiros seja a rival do Zanca, que apareceu também recentemente na obra. Belezinha? Galera, temos esse capítulo pegando fogo e esse arco vai ser muito foda. Segue o canal, tamo junto e é nóis. Fui!